La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando en un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Essa mulher é uma heroína. Eu estou acompanhando os eventos que estão acontecendo na Venezuela. Eu não vou mentir para você, eu tô emocionado, cara. Tornou ela inelegível, mesmo assim ela foi lá, fez a campanha para o seu candidato González, muito mais do que o próprio candidato. Ela tomou frente em libertar a Venezuela. Uma mulher está enfrentando uma ditadura e está levando o povo à loucura. Daí vem o resultado, fraudado, todo mundo já acompanhou que está fraudado, e ele vai tentando, e o Maduro começa a tentar intimidar, matar manifestantes, prender e sequestrar os mesários, espancar as pessoas nas ruas. Já prometeu que vai prender todo mundo que estiver indo em manifestações, tentando colocar medo nas pessoas para que elas não compareçam às ruas. Exatamente como o Moraes fez aqui no Brasil, diga-se de passagem. E ao invés dessa mulher ficar quieta ou fugir da Venezuela, ela comprou a briga. Ela tá todos os dias, ela dá entrevista internacional, ela chama o povo para as ruas, e agora ela chamou a população da Venezuela, a população que quer viver em um país livre e democrático, para as ruas neste dia, sábado. Maduro jogou toda a artilharia na esperança de que o medo fizesse as pessoas ficarem em casa. Mais ou menos como o Moraes fez no Brasil. E essa mulher, cara, olha, eu vou ficar emocionado, eu vou fazer o vídeo, não tem como. Essa mulher, Maria Corina Machado, enfrentou tudo isso, chamou o povo para as ruas, e essa mulher tá fazendo história, gente. Eu vou trazer algumas imagens para vocês. Aqui, a polícia tentando impedir ela de subir no carro de som. A polícia da Venezuela, tá? Que são mercenários assassinos. A mulher vai lá e enfrenta a polícia. Gente, essa mulher é espetacular. Que é isso? Essa mulher... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa mulher é espetacular. Mi vehículo, la autoridad soy yo, ¿ok? Yo no por eso también de circulación. Yo simplemente estoy verificando los documentos del señor. Usted sabe muy bien lo que está haciendo. Sí, sabe lo que está haciendo. Amigo, regla. Disculpe. Ok, seguimos. Eso es todo. Vamos, adelante. Quítenos la moto, por favor. Estamos apurados. Vámonos. La cédula del otro señor, Boris. Bien, de esta manera, entonces, la Policía Nacional Bolivariana... Ela enfrentou a Polícia Nacional Bolivariana. Beleza, daí chega a mulher. Olha a multidão, o povo. Não, deixa eu te explicar uma coisa. As manifestações como essa estão acontecendo em todas as cidades da Venezuela, na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em vários países do mundo. As pessoas que fugiram da Venezuela nos últimos 20, 30 anos, estão indo para as ruas nos países nos quais elas foram para pedir liberdade e justiça e democracia na Venezuela. Cara, essa cena aqui é muito forte, cara. Venezuela, alza y ondea tu tricolor con orgullo. Cara do céu. Meu Deus. Olha lá. E aqui essa mulher. O engraçado é, cadê o González? Cadê o presidente? Né? Cadê o Mas quem tá tomando frente, quem tá fazendo tudo é essa mulher aqui. E a Venezuela tá na loucura. E ela cantando o hino nacional. Cara, se essa mulher fosse brasileira e ela tivesse aqui nas eleições de 2022, imagina. É muito loucura isso, uma ditadura que vai cair nas mãos por causa de uma mulher que enfrentou. E aí o povo tá lá, ó. O povo tá alucinado. O povo tá alucinado mesmo. São milhões de pessoas nas ruas da Venezuela agora. Edmundo presidente, Edmundo González. Olha lá ela lá. Olha lá ela lá.
Cara, eu tô impressionado com essa mulher. Assim, eu tô assim, embasbacado com a força e resiliência dessa mulher e a forma como ela contagia todos ao seu redor. Um país inteiro vê nela a possibilidade de serem libertos dessa ditadura do Maduro, que tem o apoio do Lula. Uma mulher, gente, que tá fazendo isso tudo. Que impressionante. Que impressionante. Ainda mais a esquerda, que sempre fala que representa as mulheres, a ditadura da esquerda vai cair nas mãos de uma. Ela vai derrubar o Maduro. Essa mulher não vai desistir. E o que eu tô sentindo é que ninguém vai desistir. O Maduro jogou tudo que você puder imaginar. Ele está matando pessoas nas ruas. 1.200 presos, da última vez que ele falou, já deve ter passado de 2.000 manifestantes presos por serem golpistas, fascistas. Exatamente o que o Moraes fez aqui no Brasil. Assim, é impressionante. É exatamente ipsis literis o que o Moraes e o Lula fizeram aqui no Brasil. E lá o povo não está desistindo. O povo não vai... Olha, o que ele fez... Imagina você poder ser preso porque você estava numa manifestação na rua. Lá ele está fazendo isso e as pessoas estão indo para as ruas mesmo assim. Eu estou impressionado e admirado com a garra e a força do povo da Venezuela. Mas eu vou explicar qual a diferença. Lá... eles já estão vivendo nessa ditadura há décadas. Será que nós vamos precisar estar há décadas em uma ditadura para entender que se não for assim a gente não resgata o nosso país? É isso, pessoal. Olha, eu tô embasbacado com essa mulher. Essa mulher é sensacional. Maria Corina Machado. Este é o nome daquela mulher que está libertando a Venezuela com bastante coragem, com bastante ousadia, levando milhares de pessoas às ruas ali. E o povo está revoltado depois de décadas e décadas sofrendo. Um país que tinha tudo para ser uma das grandes nações do planeta está sendo escravizada por um ditador, mas agora essa mulher aqui está sendo forte. Mesmo depois de ser considerada inelegível pelo ditador Nicolás Maduro, ela não retrocedeu e foi até o fim. Será que nós precisaríamos ter uma mulher com braço forte igual ela aqui no Brasil para ir até as últimas consequências, mesmo depois do ditador mandar prender, matar pessoas, bater, e mesmo assim eles continuam, pessoal, porque a paciência ali já acabou. Será que aqui no Brasil nós vamos precisar chegar neste ponto? Espero que não. Olha só agora o que vai falar o jornalista Alexandre Garcia, que de uma forma espetacular vai explicar o que realmente está acontecendo ali na Venezuela e vai mostrar, pessoal, os próximos passos dessa situação e o que pode acontecer ali. Confira agora a análise aí do jornalista Alexandre Garcia, que tem defendido o conservadorismo no Brasil de forma fidedigna. Já dá um like neste vídeo para que o YouTube possa espalhar para mais pessoas. E olha só, se você não é inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Se inscreva agora nesse canal para ver outras matérias sobre a direita, sobre o conservadorismo e sobre a verdade no Brasil e no mundo. Vamos para a matéria. Ditador não sai no voto. Faz uma eleição para entregar o poder? Não, ele faz uma eleição para ser confirmado, nem que seja na marra. A eleição na Venezuela, ao contrário do que pretendia Maduro, descerrou mais a realidade que ainda era encoberta por simpatizantes de regimes totalitários. Lula classificou esse regime de democracia relativa, mas o que Maduro fez mostra aos ingênuos que não há democracia na Venezuela. Marina Silva disse isso. E que ditador não sai no voto. Faz uma eleição para entregar o poder? Não, ele faz uma eleição para ser confirmado, nem que seja na marra. Ingenuidade a nossa, dos que queríamos acreditar que um ditador pudesse submeter seu poder ao voto. E um país com a riqueza da Venezuela, riqueza de subsolo, inesgotável, principalmente petróleo, né? E importar petróleo. Isso a gente olha assim, é o maior sintoma de desgoverno. E aí, mas ele está gostando de ter poder. Aí ele vai faz uma eleição para entregar o poder? Não, ele faz uma eleição para ser confirmado, nem que seja na marra. Segundo a oposição,
com 73% das atas, né, Gonçalves derrotou Maduro com grande diferença, o que é corroborado pela contagem independente, que deu 66% para Gonçalves, o embaixador Eduardo Gonçalves, e 31% para Maduro. Mas o resultado oficial significa que é de governo, né? Tem muita gente que fala assim, a minha declaração oficial, não, só se você for governo. Você não é a sua declaração, ponto final, né? O oficial é algo que é de governo. Mas foi de 51,21% para Maduro, talvez um percentual tabelado por já conhecido algoritmo. No dia das eleições, agiu a Polícia Eleitoral, fechando ou abrindo lugares de votação, e boa parte das atas não foi considerada. O sistema eleitoral saiu do ar antes de chegar a 80% das atas de urnas. E pronto. Não chegou a 80%, e aí, então, tá bom assim, divulga, proclama o resultado. Aí todo mundo proclama, né? O oficialismo de lá é todo um só, é Maduro, né? Em qualquer dos três poderes. As duas candidatas mais fortes, a Maria Corina Machado e a Corina Yunis, foram tornadas inelegíveis. Enfim, tudo como se deveria esperar de uma ditadura, se não houvesse a ingenuidade animada da minha esperança. Depois que passa que a gente vê que foi ingênuo. Ingenuidade para jornalista é pecado grave. Jornalista tem que ser sempre cético. Não pode acreditar na primeira versão, tem que duvidar sempre. Porque só a dúvida conduz à luz, à verdade. Não há caso de ditador sair pelo voto. Só há caso de ditador usar um arremedo de eleição para tentar legitimar-se. Mas só será legítimo se tiver a permissão do povo. E o povo reagiu na Venezuela, derrubando estátuas de Chávez, rasgando imensos cartazes de culto à personalidade de Maduro, né? O prócer uruguaio Dom José Artigas, no Congresso de abril de 1813, deixou esse princípio lapidar que as crianças recebem nas escolas uruguaias. Minha autoridade emana da vontade de vosotros, de vocês, povo, e cessa diante da vossa presença soberana. Ou seja, o líder, a autoridade, só existe ante o mandato popular, a permissão da nação. A nação é o povo, a nação é o real. O Estado é uma forma em que a nação se organiza e escolhe alguns para prestar serviços públicos. Há mortos e feridos nas ruas, deve estar perto de 20 mortos. Estátuas de Chávez derrubadas, cartazes de culto à personalidade de Maduro removidos. O esquerdista presidente do Chile, Gabriel Boric, postou no X algo que bem pode servir de recado para Amorim. Exigimos que observadores internacionais não comprometidos com o governo deem conta da veracidade dos resultados. E foi fundo. Exigimos total transparência das atas. E aí, com uma posição semelhante a que tornou Bolsonaro inelegível, Boric postou: não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. O governo brasileiro, com uma imagem mundial que consolida
Lula como parceiro de Maduro, teve que aderir, né, fingir que está aderindo à exigência democrática de transparência, de atas auditáveis. Mas, na realidade, não deu o voto necessário, só faltou o voto do Brasil, para a OEA exigir isso de Maduro, exigir respeito ao voto e aos direitos humanos. Faltou o voto do Brasil. Tomou partido, óbvio. Aí parece a nossa história de 1945, na volta dos nossos soldados da Itália, onde deram sangue para derrubar 2 ditaduras e são recebidos no Rio por um ditador, Getúlio Vargas. Bem fez a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que aproveitou a oportunidade, né, de uma ofensa de Maduro em relação ao processo eleitoral brasileiro, né, uma basófia dele, e Carmen Lúcia cancelou a ida de técnicos da Justiça Eleitoral a Caracas. Hoje, eles seriam cobrados e não teriam respostas, e poderiam ser atingidos pelo que está acontecendo, com o risco de parecerem fiadores do processo. A eleição na Venezuela, ao contrário do que pretendia Maduro, descerrou mais a realidade que ainda era encoberta por simpatizantes de regimes totalitários. Lula classificou esse regime de democracia relativa, mas o que Maduro fez mostra aos ingênuos que não há democracia na Venezuela. Marina Silva disse isso. E que ditador não sai no voto. Pois é, pessoal, a queda do ditador está próxima. Desta vez parece mesmo que ele não tem mais chance, porque o povo está nas ruas, não vão retroceder. Os líderes da oposição a Maduro também disseram que não vão retroceder. E agora autoridades internacionais estão em apoio à Venezuela, em apoio ao povo de bem. Olha só, pessoal, será que precisa realmente chegar neste ponto, nessa situação, para haver uma mudança num país? É um absurdo. A Venezuela, para quem não sabe, ali na década de 70, 80, era o 4º país mais rico do planeta. Era uma economia altamente desenvolvida. Era o país mais desenvolvido da América Latina, se vocês não sabem. A Venezuela tem um subsolo riquíssimo em petróleo, mas devido à miséria, à pobreza do comunismo, do socialismo, que nunca deu certo em lugar nenhum e que esta criatura quer impor lá na Venezuela e apoia também que seja feito no Brasil, eles, mesmo tendo muito petróleo ali debaixo do solo, eles chegam a importar petróleo e combustível fóssil. Dá para imaginar uma coisa dessa? Você ter uma riqueza escondida debaixo do solo, mas por causa de uma mentalidade pobre, escassa e de escravidão, eles têm que importar a um preço muito mais caro de outros países. É esse tipo de governo que querem implantar aqui no Brasil e em outros países da América. É esse tipo de governo que vai escravizando, pisando no pescoço do povo mesmo, principalmente dos mais pobres. E agora, olha só o que o Tachad, né? Ministro Tachad colocou aí para os brasileiros. Agora até herança, que você trabalha anos e anos e anos para deixar alguma coisa para os seus filhos, 30%, 40% vai ser taxado aí pelo governo e o governo vai ali morder e confiscar. O que eles querem fazer aqui no Brasil é semelhante ao que já acontece em países aí, né, onde a ditadura já impera há décadas. Inclusive, tem um vídeo do Lula lá da década de 90, 80, onde ele ainda está novo ainda, né, com os cabelos pretos, com a barba, e ele fala que seria impossível implementar o socialismo, o comunismo no Brasil naquela época, que isso levaria uns 30 anos, é o que ele fala, com as palavras dele, ali num fórum, ali numa reunião entre os comunistas aqui no Brasil. Naquela época ele era só um sindicalista. Ele fala que para trazer lá da União Soviética, ainda era União Soviética, não era nem Rússia, para trazer para o Brasil levaria uns 30 anos,
e que ele tem paciência. Ele fala, não, eu tenho paciência, aos poucos nós vamos chegar lá. E é esse tipo de governo que nós temos visto aqui no Brasil, pessoal. E aí nós temos, por exemplo, ali o ministro, né, o último ministro do STF que foi colocado ali, né, o Flávio Dino, ele falando com todas as letras que é comunista, né? E aí quando ele entra ali para o STF, o Alexandre de Moraes parabeniza ele, falando assim, ainda bem que agora temos mais um comunista, um amigo comunista aqui no STF. É esse tipo de governo que o povo quer aqui no Brasil? Claro que não, porque não deu certo na Venezuela, não deu certo em Cuba, não deu certo em Nicarágua, não deu certo no El Salvador, não dá certo na Coreia do Norte. Lá na China, pessoal, não é um governo comunista, não é um governo socialista, lá é um sócio capitalista. O que é um sócio capitalista? O governo, a nata, os grandes empresários bilionários, donos de grandes redes, esses nadam de braçada. Mas a grande massa, a população, o povão mesmo, é pobre, é escravizado. Lá acontece isso. Por isso que a China não para de crescer. Por quê? Eles têm bilhões e bilhões de escravos trabalhando todos os dias. Mas nós não queremos isso aqui no Brasil e também não queremos na Venezuela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Dá um like nesse vídeo para que esse vídeo possa ir para outras pessoas. E calma, pegue o link desse vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários. Manda no grupo da família. Se você tem um parente, um amigo que ainda faz o L ou que fez o L, né? Manda lá no grupo da família, no grupo do Facebook. Espalha. Sabe para quê? Para as pessoas possam ver a verdade. Olha o que está acontecendo ali na Venezuela. Uma mulher está mudando a história daquele país.